Você já teve a sensação de que muitos animes estão começando a parecer iguais, personagens seguindo os mesmos padrões, histórias que repetem as mesmas coisas e gêneros que parecem dominar completamente a indústria? Pois essa percepção acaba de ganhar uma voz lendária dentro da animação japonesa. Shinichiro Watanabe, diretor conhecido mundialmente por obras como Cowboy Bebop e Samurai Champloo, fez duras críticas ao estado atual da indústria de animes e alertou para um problema que pode afetar diretamente o futuro da criatividade no Japão. Durante uma entrevista recente para o lançamento de seu novo livro, Watanabe afirmou que o problema atual não está necessariamente na quantidade de animes produzidos, mas na falta de originalidade. Segundo o diretor, muitas pessoas dizem que ter cada vez mais animes sendo lançados é algo positivo. Porém, para ele, a realidade é diferente. Watanabe declarou que atualmente todos parecem estar fazendo a mesma coisa. Como exemplo, eu dou os animes que o MC é expulso do grupo e que do nada ele desenvolve uma habilidade apelona. Quantos animes você já voou assim? Watanabe também diz que não consegue enxergar a diversidade que deveria existir dentro da indústria e, segundo ele, o problema não estaria apenas nos animes, mas também no cinema, onde os mesmos tipos de filmes continuam sendo produzidos repetidamente. Mas essas críticas não surgiram simplesmente de uma observação distante. Elas também foram influenciadas pela experiência do próprio diretor com Lazarus, seu trabalho mais recente. Mesmo acreditando que havia realizado um bom trabalho, Watanabe ficou surpreso ao descobrir que algumas pessoas estavam criticando a obra de maneira extremamente agressiva nas redes sociais. Para entender a situação, Lazarus apresenta uma história ambientada em um futuro onde a humanidade passou a depender de um medicamento milagroso capaz de eliminar qualquer doença. Porém, tudo fazia parte do plano de um cientista. O objetivo era provocar um genocídio em massa, fazendo com que todas as pessoas que tomaram o medicamento morressem depois de 3 anos. Uma premissa de ficção científica que, apesar de não possuir uma conexão aparentemente clara com determinadas discussões políticas, acabou sendo alvo de críticas de um pequeno grupo nas redes sociais. Essas pessoas chegaram a acusar a obra de promover ideais progressistas. Se alguém já viu esse filme, comente se bom para mim dar uma olhada depois. Foi justamente nesse contexto que Watanabe fez outro alerta ainda mais preocupante. Quando questionado sobre essas reações, o diretor afirmou que considera assustadora a época atual para quem trabalha com criação. Segundo ele, comentários desse tipo provavelmente sempre existiram no passado. Porém, muitas dessas opiniões ficavam restritas a conversas em bares ou entre pequenos grupos e não chegavam diretamente aos criadores. Agora, com as redes sociais, o cenário mudou. Qualquer pessoa pode publicar uma crítica, uma acusação ou uma reação negativa e fazer com que ela chegue diretamente ao responsável por uma obra. E Watanabe acredita que isso pode ser especialmente prejudicial para os jovens diretores e criadores. Porque, se um artista estiver constantemente olhando para esse tipo de feedback, poderá começar a ter medo de criar algo diferente. E quando o medo de ser criticado começa a controlar o processo criativo, a consequência pode ser justamente aquilo que o Watanabe mais teme: menos coragem para experimentar e, consequentemente, menos originalidade. Mas como um bom senhor de idade, o diretor também deixou um conselho para a nova geração. Watanabe utilizou a própria carreira como exemplo. Ele afirmou que já brigou com muitas pessoas e que isso pode ser compreendido melhor por quem ler seu novo livro. Quando alguém dizia para ele fazer algo diferente daquilo que havia imaginado, sua resposta muitas vezes era simplesmente dizer não. E sua mensagem para os jovens criadores é justamente essa: se eles tiverem determinação e força de vontade suficientes, poderão alcançar a própria visão. Watanabe fez questão de deixar claro que não conseguiu realizar seus animes simplesmente porque teve sorte. Segundo ele, precisou lutar por tudo. E essa declaração talvez seja uma das partes mais importantes de toda essa discussão. Porque, para criar algo realmente diferente, muitas vezes é necessário enfrentar críticas, rejeições e pessoas que não acreditam naquela ideia. A discussão sobre a utilização excessiva das chamadas fórmulas de bolo já acontece há algum tempo dentro da comunidade de anime. São personagens padronizados, tipos prota com poder infinito de isekai, clichês que acabam se repetindo sem muita profundidade, tipos triângulos amorosos de merda e gêneros que dominam o mercado durante determinados períodos. Um exemplo disso pode ser encontrado no gênero isekai. Em um relatório recente, a própria Kadokawa, uma das principais produtoras de animes,
reconheceu que investir exaustivamente nesse gênero não tem sido tão lucrativo quanto era esperado. E existe ainda outro fator que reforça essa preocupação. Um relatório da Anime Data Insights Lab de 2025 mencionou uma projeção de aumento na quantidade de remakes e reboots de séries consagradas das décadas de 80 e 90. A lógica por trás disso é simples. Em vez de apostar em uma propriedade completamente nova e correr o risco de fracasso, as produtoras podem preferir investir em algo que já possui reconhecimento e uma base de fãs consolidada. E é justamente aqui que todas essas questões acabam se conectando. De um lado, temos criadores como Shinichiro Watanabe defendendo que novos talentos precisam ter coragem para seguir suas próprias ideias. Do outro, existe uma indústria que enfrenta pressões comerciais, aposta em fórmulas conhecidas, utiliza gêneros que já provaram seu potencial e, cada vez mais, olha para franquias do passado como uma maneira mais segura de investir. E, no meio disso tudo, estão os novos criadores, aqueles que precisam decidir se vão seguir o caminho mais seguro ou se terão coragem para criar algo diferente. Talvez o verdadeiro problema não seja simplesmente a existência de muitos animes. Talvez seja o fato de que, em meio a tantas produções, esteja ficando cada vez mais difícil encontrar histórias realmente dispostas a correr riscos. E o alerta de Watanabe deixa uma pergunta importante para o futuro da indústria: se todos continuarem fazendo aquilo que já funciona, quem terá coragem de criar o próximo Cowboy Bebop?